Por quê? Porque nós realizamos em outubro uma plenária como essa, com 200 pessoas no Rio de Janeiro, a qual chamamos de Encontro Nacional em Defesa do PCB. Essa plenária decidiu que nós íamos no 10º Congresso até o fim, fosse qual fosse a regulamentação dele. Acontece que de outubro para cá aconteceram fatos posteriores a isso que levaram a coordenação a vir aqui fazer um outro tipo de proposta. Quais foram esses fatos? Logo depois, no Programa Nacional de Televisão do partido, a revelia do Congresso, o Comitê Central já comunicou ao povo que estava criando um partido novo e que o PCB ia acabar. Acabaram com a Voz da Unidade e criaram um jornal chamado Partido Novo, antes do Congresso terminar. Sucatearam o partido no Brasil todo. Fecharam a sede do Comitê Central no Rio de Janeiro e não se tem nem telefone lá para se comunicar com o Comitê Central. Fecharam sedes em vários estados. Fecharam sede aqui na Santa Amaro, aqui em São Paulo. E o regimento que foi aprovado depois do nosso encontro foi um regimento que bota o não filiado do partido no mesmo patamar do filiado, na mesma proporção de 10:1 e com todos os direitos. E depois, companheiros, a manipulação nos estados, conforme os informes que estão sendo dados aqui, foram coisas de escandalizar o Maluf. Uma manipulação muito grande. Eles devem ter, nós devemos ter 500 a 600 delegados. Tem 1.742 delegados inscritos. Eles têm pelo menos 1.100, dos quais a maioria é de não filiado. Nós temos convicção de que se agora só valesse o voto de quem é comunista, de quem é filiado, nós teríamos ganho esse Congresso. Mas o Congresso é assim e o não filiado vai ter o direito de voto. Um minuto, só, por favor. Quem é o motorista da picape vermelha? Quem for, por favor, vem aqui do lado comigo. Além disso, companheiros, eles tomaram outras medidas para liquidar o partido e tentar inviabilizar que ele pudesse ter uma sobrevida política ou jurídica. Eles não querem apenas criar um novo partido. O PCB, para eles, não vai mudar de nome. Não é um partido comunista que vai mudar de nome. Será um outro partido. Não é à toa que eles chamam de Partido Novo. O que é novo? Novo é uma coisa que não existia e que vai passar a existir. Que será laico, não será comunista, será social-democrata. Eles têm o direito de criar qualquer partido, mas não têm o direito de tentar sepultar a nossa legenda. E foi isso que eles fizeram. Então, o que eles fizeram? Eles querem o registro cartorial apenas, para que não precisem ter o registro definitivo. Eles nascerão com o registro definitivo. E para isso, o Roberto Freire e seus asseclas registraram PCB no cartório, no TSE e no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde se registram marcas e patentes comerciais, grifes. Então eles querem sepultar. Por isso nós fomos obrigados a registrar o PC no cartório. Nós não fomos ao Tribunal Eleitoral. Nós apenas resguardamos a sigla para que ninguém possa tomar conta dessa sigla. E nós anunciamos com toda a transparência que isso era uma coisa tática, uma reserva que nós tínhamos e que se ganhássemos o Congresso, anulávamos a sigla PC. Se perdêssemos o Congresso, mantínhamos a sigla PC e íamos ao TSE. Portanto, estamos jogando claro, não fundamos nenhum partido, não estamos criando nenhum partido novo, nós estamos mantendo o Partido Comunista Brasileiro, que nasceu em 25 de março de 1917 e que nós é que vamos comemorar em 22, 17, é o ato falho dos bolcheviques. Nós é que vamos comemorar agora os seus 70 anos. Então não estamos criando partido novo. Então, companheiros, nós estamos recomeçando uma outra fase do partido, uma fase revolucionária do partido. Pois bem, há algumas opiniões divergentes. Há companheiros que acham que a gente não devia nem passar na porta do 10º Congresso, que a gente não tem mais nada a ver com eles.
Há companheiros que acham que a gente devia ir ao Congresso e ficar até o fim, até às 18 horas de domingo. A coordenação pensa diferente. A coordenação é contra não ir ao Congresso. Seria uma capitulação. Seria contraditório com o nosso discurso que nós estamos nesse partido até o fim e vamos continuar nele. E seria perder a oportunidade de aproveitar um fórum político importante para fazer denúncia, para inclusive falar para os não filiados, para filiados que estão equivocados, que um dia podem voltar para nós, para a imprensa, para o mundo político brasileiro. Temos que ir lá para mostrar nossas posições. Por outro lado, nós não estamos de acordo em ficar no Congresso até o fim desse Congresso. Por quê? Primeiro, que o Congresso já está resolvido, está manipulado, está 1.000 a 600. Se a gente vai ao Congresso e vota, ajoelhou, tem que rezar. Aí seria uma contradição não aceitar o tal do Partido Novo. Depois, o seguinte, esse Congresso é espúrio, nós não o reconhecemos. Um Congresso que não teve tribuna de debate, um Congresso que não tem um documento político. A pasta que os delegados estão recebendo é tão pobre politicamente que tem 2 folhas em branco e uma caneta. Não tem nenhuma discussão política. Se muda e qual é o nome. Se é PED, se é PP, se é PMS ou se é PQP. Então, companheiros, não tem sentido a gente desperdiçar uma oportunidade dessa, em que nós seremos aqui em São Paulo 600 comunistas de 16 estados, num país desse tamanho, com todas essas dificuldades de recessão. A gente não vai conseguir tão cedo reunir um conjunto desses de pessoas para manter o partido. Então nós temos mais o que fazer também. Nosso limite é a plenária de abertura do Congresso, em que com dignidade nós vamos dizer as razões pelas quais nós não reconhecemos aquele Congresso. Esse é o nosso limite. Nós temos mais o que fazer. Temos que sair daqui com uma tese que tem 5 pontos: a questão do socialismo, a questão internacional, a questão nacional, a questão democrática e o partido que queremos. Temos para discutir aqui um estatuto que tem 7 páginas. Temos uma declaração política de 2 páginas, que vai ser distribuída daqui a pouco. Temos que eleger aqui o Comitê Central do Partido Comunista. E temos que convocar o 10º Congresso do Partido Comunista, porque esse não é o 10º. E, além do mais, temos uma outra razão. O credenciamento é de 5 a 10 mil cruzeiros. Eu não quero que a gente deixe 6 milhões de cruzeiros na mão do liquidacionismo. A nossa proposta, companheiros, é o seguinte: nós não estamos saindo do partido, nós estamos saindo do Congresso espúrio. Nós ficamos no partido e eles criam um partido novo. A proposta da coordenação é a seguinte: 5 a 10 companheiros vão se credenciar para poder ter voz e pedir questão de ordem. No Congresso está garantido para nosso movimento 20 minutos para a gente se expressar para os delegados. E nós vamos apresentar 2 questões de ordem como preliminar: a questão dos não filiados e a questão da tentativa que o Freire teve de expulsar a nós do partido, aqueles que assinaram o manifesto dos 201 nomes, e que foi derrotado ontem no Comitê Central essa tentativa. Então, nós sairíamos daqui em passeata, com as nossas bandeiras, com as nossas palavras de ordem, e vamos entrar dentro do recinto do Congresso, que é o Teatro Zácaro, que é aqui perto. Iremos a pé para lá. Entraremos todos os 500, 5 com credenciais, 5 a 10, e 500 e poucos sem credenciais, mas entrarão porque está garantido que o Congresso é aberto. Lá nós vamos nos espalhar pelo plenário, não vamos ficar juntos, porque vai ter hora que a gente vai precisar levantar a mão. Mesmo sem crachá, a gente pode votar politicamente com a mão, no nosso braço. Companheiros, a ideia é que
Assim que tiver o encerramento da plenária, nós vamos comunicar nesses 20 minutos, com toda a transparência, o que é que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Vamos convidar os que estão lá também para virem para cá e vamos sair cantando a Internacional e voltamos para cá às 14 horas. Nós estamos propondo que o evento que nós vamos começar aqui às 14 horas não chame-se Congresso do Partido, porque nós não queremos congresso assim, que não teve discussão nas bases, que não teve tribuna de debate e que não teve eleição de delegado. Hoje aqui, cada um é delegado, é o delegado um por um, e aqui serão delegados com direito a voz e voto todos os comunistas que querem ficar no Partido Comunista. Quando eu digo todos, eu estou me referindo aos comunistas que estavam no PCB, delegados ou não ao 10º Congresso, e aos comunistas que estão se incorporando na luta para a construção do Partido Comunista. Nós propomos que o nosso evento aqui chame Conferência de Reorganização do Partido Comunista. E se aqui convocarmos um congresso, que é a proposta da convocação, algo em torno de daqui a um ano, nós queremos propor que esse congresso tenha o título de 10º Congresso do Partido Comunista. Às 14 horas, teremos uma plenária. A partir das 14 horas de hoje, trabalharemos sempre aqui nesse local. 14 horas, uma plenária para indicar a mesa, informes dos estados, e nós vamos nos distribuir em 10 grupos pelas salas que estão aqui. Esses grupos funcionarão durante 4 horas, de forma que na nossa conferência, todos os 500 ou 600 companheiros que estejam aqui deem a sua opinião com tranquilidade sobre os graves problemas que nós temos que discutir. Cada grupo desse elegerá um relator. Nós apresentamos um protesto apresentado pela camarada Zuleide à mesa do Comitê Central, um protesto judicial que nós demos entrada lá no Rio, assinado pelo Guaraci, que está aqui, um companheiro advogado, está aí, o Guaraci que está ali. O Guaraci, um companheiro nosso, entrou com um protesto judicial numa vara civil, questionando o direito de voto não filiado, o que nos garante o direito, se quisermos, de tentar anular o Congresso e a convenção deles. Bom, essa é a proposta. Só para terminar, para evitar a confusão que eles estão tentando fazer, nós não criamos partido nenhum. Nós garantimos o nome PC, só fomos no cartório do Registro de Pessoas Físicas Jurídicas em Brasília. Só iremos ao TSE com decisão desse plenário. Faltam poucos documentos. Obrigado. Lutar, vencer, aqui é o PCB. Lutar, vencer, aqui é o PCB. Em regime de votação, quem aprova a proposta apresentada pela coordenação do movimento, levante o braço. Lutar, vencer, aqui é o PCB. Quem é contra a proposta
do João, mas não pode ser. Fora oportunista, fora das fileiras do Partido Comunista. Fora burocrata, fora oportunista, fora das fileiras do Partido Comunista. A partição dos bens. Vou pegar esse nosso casa pra ver se não vai fazer por isso. Nós vamos sentar em comunidade? Porque essa experiência em grupo, foi nosso grupo. Mas não ficar. Essa máquina dele fica aqui. Isso aqui é. Não, mas isso aqui é partido, isso aqui é meu, eu comprei. Qual é essa história? Aqui também é o partido. Sai da direita, Marcelo! Não vai dar, não. Estão mais pesados ali em Santa Cecília. Eles cantam lá na frente, a gente puxa. Bandeira de Partido Comunista Brasileiro, de norte a sul, viva o país inteiro, e viva o Partido Comunista Brasileiro, de norte a sul, viva o país inteiro, e viva. É impossível acabar com o brasileiro.
paralelos começam a se organizar, ó.
da ditadura, quando este partido foi o único dentro da esquerda brasileira que não desesperou, que não teve medo de arreganhos, como não tem em nenhum momento. Arreganhos da ditadura e muito menos daqueles que não sabem bem que interesses representam. Esse partido teve a capacidade de lutar com as forças democráticas, tentando formar frente amplas, sabendo que era luta de massa, não o desespero de minorias, não metafísicas, idealismos, por mais respeitáveis, inclusive o romantismo da emoção e do sonho. Esse partido teve realismo para começar a afirmar uma cultura democrática. Depois de 64, durante toda a luta contra a ditadura, na transição democrática, veio se afirmando no seio do partido alguns resgates do marxismo, do público, o Estado, não um Estado corporativo privatizado para interesses privados, discutindo a questão da democracia, do socialismo como libertação humana, não socialismo como totalitarismo, autoritarismo, não socialismo do partido único, da ditadura do proletariado, da visão stalinista, que era nossa. Do partido que resgatava a liberdade como essencial na construção socialista. Socialismo não como determinismo histórico, mas socialismo como possibilidade histórica de operadores políticos, tal como nós queremos construir. Este novo partido já começa a existir, mesmo com as vozes de quem fala, como a nossa, podendo se perder, mas sabendo que mesmo sem ela, estamos com o coração, com a mente, estamos fazendo história, continuando a digna história do PSDB. Para completar o tempo que o companheiro tinha direito, o companheiro Sérgio Arouca. Tenho repetido, entre inimigos. Nós estamos fazendo um congresso de companheiros que estão pretendendo, por caminhos diferentes talvez, chegar em algum lugar para uma sociedade socialista. Mas o compromisso fundamental que nós temos, que fez nascer o socialismo, é o compromisso de acabar com a miséria. É de acabar com a desigualdade, é de acabar com a exploração do olho pelo olho, é de acabar com a discriminação contra as mulheres, é de acabar com a discriminação entre países, entre regiões. Então, para fazer mudança, nós temos que mudar. Quem não acredita nisso, não vai contribuir em nada, nem para acabar com a miséria, nem para acabar com a desigualdade, porque vai continuar simplesmente olhando para o próprio umbigo. Não vai ter a coragem de assumir que o que nós queremos agora são nomes e símbolos que expressam ao mesmo tempo a questão do socialismo e a questão da democracia. A radicalidade democrática é alguma coisa para valer. Não tem nada a ver com o stalinismo. A radicalidade democrática vai significar que esse partido novo vai se organizar em movimentos, que não vai ter centralismo democrático, que vai estar articulado no movimento das mulheres, que vai estar articulado no movimento humanista, que vai estar articulado no movimento verde, que vai fazer uma nova internacional, mas uma internacional que quer o socialismo, com liberdade, e quer fazer o caminho também do socialismo com sinceridade e com fraternidade, e com paixão. Os senhores podem gritar e jogar bandeira para tudo quanto é lado, nós podemos até estar quietos, mas a emoção que nos move é tão grande, porque nós vamos fazer esse sacrifício que nos dói. Não estamos abandonando os símbolos porque queremos, não estamos mudando nome porque queremos, nós estamos dando nomes e símbolos para mudar esse país, para poder ser alternativa de governo, para poder enfrentar isso e não continuar insistindo. É esse partido que tem que levantar, o partido que tem que governo. Junto com outras forças democráticas que já tiveram essa vitória no PT, que vão representar
governo e mudar essa miséria. É isso que nós vamos fazer. Os companheiros usaram exatos 13 minutos. Vamos passar a palavra agora, companheiro Ivan Pinheiro e companheiro Horácio Macedo, que vão fazer a apresentação das suas propostas com 10 minutos cada um, ou, melhor, 20 minutos no total. Seu microfone aqui, ó. Companheiros e não filiados ao partido, nós, do Movimento Nacional em Defesa do PCB, não viemos a este Congresso com a ideia de conciliar. Nós não viemos a esse Congresso com a ideia de fazer acordos. Nós viemos para esse Congresso com a ideia clara, precisa e nítida de dizer que nós continuamos fiéis àqueles mais nobres e mais altos ideais do PCB, de tal maneira que nós possamos continuar a ser os legítimos herdeiros deste partido que agora querem liquidar. Nós queremos deixar com bastante clareza que esta nossa intervenção não é uma intervenção que pretenda mudar a cabeça de ninguém. Não é uma intervenção que pretenda virar as concepções que já foram expressas pelos oradores que já me antecederam, mas é uma intervenção para fazer a denúncia do tartufismo político. De fato, quando se diz que se defende a radicalidade democrática, mas se pretende expulsar do partido aqueles companheiros que assinaram o documento de formação do PC, não se está fazendo a democracia, se está exatamente utilizando os métodos mais autoritários, mais burocráticos, mais administrativos de impedir o debate político. E isso foi feito pelo deputado Roberto Freire. É importante a gente assinalar isso, porque se eu falo de democracia, eu tenho que dizer que democracia não é um formalismo. Democracia é uma coisa substantiva. E essa coisa substantiva, o velho Marx disse pra gente como julgar. Se vocês se lembram, o Marx uma vez comentou que o importante para a gente fazer uma análise política da sociedade é perguntar como é o modo de produção. Quem é que é explorado? Quem é que é o explorador? E deu aquela resposta, né? No sistema capitalista, os explorados são aqueles, os produtores da mais-valia. E os exploradores são os donos do meio de produção. Com esta formulação, companheiros, a gente retorna ao problema fundamental da nossa divergência. Não estamos aqui com divergência entre democracia e não democracia. Não estamos aqui com divergência entre saber se vai ter partido único ou não vai ter partido único. Nós hoje aqui estamos decidindo se nós vamos ter aqui nesse país um partido que use como único critério ético e moral aquilo que ele contribui para eliminar a exploração do homem pelo homem, como dizia o Lênin. É esta contradição, companheiros, é esta contradição. O Partido Comunista Brasileiro sempre se colocou incondicionalmente, quaisquer que fossem os erros políticos, táticos e até estratégicos que tenham cometido, mas incondicionalmente naquele caminho do Barbaça do Marx, naquele caminho que diz
o nosso dever, enquanto militantes comunistas, é declarar abertamente à sociedade, ao povo trabalhador, que não tem empulhação, que não tem partido reformista que liquide com o capitalismo, que isto é que nós temos que fazer. Então, companheiros, quando nós fazemos a nossa proposta e divergimos daqueles outros companheiros que acham que tem um caminho mais fácil, um caminho que bota no centro das suas considerações a democracia, nós dizemos: companheiros, vocês estão equivocados, porque vocês não estão apanhando aquele ponto central do problema. E o ponto central do problema é liquidar o capitalismo. Não tem outro, companheiros. Esta liquidação é um problema da prática política. Esta liquidação é um problema que exige a existência de um partido revolucionário, que exige a existência de um partido que não faça acordos e conchavos a não ser em torno de problemas essenciais e de um programa mínimo revolucionário. É um partido que se quer aberto, é um partido que chama para o seu seio todos os companheiros que querem realmente fazer a modificação radical dessa sociedade. Mas não é um partido que seja uma geleia geral, não é um partido que dê no seu seio tudo e todos, não. É um partido que diz com clareza: companheiros, nós temos uma ideologia, companheiros, nós temos uma teoria, companheiros, nós temos um compromisso. Esta ideologia, esta teoria, esse compromisso nos faz ser um partido revolucionário. Então, o que se está debatendo aqui hoje é uma contradição muito maior. É uma contradição entre aqueles que fazem as propostas dos socialistas utópicos e que falam de modernidade e levantam teses do século XVIII. E aqueles que fazem a proposta do futuro, que fazem a proposta da radicalidade do socialismo, não da radicalidade da democracia. E fazendo esta proposta da radicalidade do socialismo, nós estamos sendo fiéis àquele princípio que diz que nós só temos um padrão para julgar a atividade do homem: é o quanto nós vamos contribuir para eliminar desse nosso país, pelos mecanismos que a política nos permitir, a exploração do homem pelo homem. Por isso, companheiros, por isso, o símbolo da foice e do martelo é mais do que um símbolo. O símbolo da foice e do martelo junta aquelas classes produtoras da mais-valia, junta os operários pelo martelo, os camponeses pela foice. E ele tem então essa força de dizer que nós estamos ao lado dessas classes, que nós somos dessas classes e nós queremos um partido que seja dessas classes. Por isso, nós queremos um partido que envolva também os intelectuais progressistas, enquanto esses intelectuais progressistas queiram trabalhar com o seu saber, com a sua cultura, a favor dessas classes. Nós queremos tomar o poder pela hegemonia política para essas classes. Nós não queremos enganar a nossa população e nós não queremos dizer que a solução dessa complexa equação que existe por aí passa pela conciliação, pela reforma, pelo liquidacionismo, pela extinção de um operador político importante como o PCB. Por isso nós vamos criar o Partido Comunista, legítimo herdeiro do Partido Comunista Brasileiro, e vamos oferecer à população este novo operador político revolucionário. Viva o Partido Comunista, companheiros! Companheiro Ivan Pinheiro, companheiro Horácio, falou 9 minutos. Companheiros e companheiras, nós queríamos começar dizendo que desde o início nós fomos contra a convocação deste Congresso Extraordinário. Fomos contra no Comitê Central. E fomos contra, em primeiro lugar,
que nós consideramos que esse Congresso é um golpe ao 9º Congresso do Partido Comunista Brasileiro. É um golpe porque o 9º Congresso, realizado recentemente, decidiu que nova formação política, aliás, com proposta de Roberto Freire, não seria o fim do PCB. Seria uma aliança de partidos em que os partidos não perderiam a sua identidade. Disseram isso naquele Congresso, porque a correlação de força não permitia, porque já queriam liquidar o PCB no 9º Congresso, mas não conseguiram. Se aproveitaram das vicissitudes da construção do socialismo, se aproveitaram do golpe que houve na União Soviética para fazer a cá de pau em cima do Partido Comunista Brasileiro. Sérgio Aroca, deputado federal, disse nessa reunião do Comitê Central que o Partido Comunista Brasileiro era um cadáver insepulto que já estava fedendo e que precisava ser enterrado. Nós discordamos disso. Nós discordamos disso. Além do mais, nós somos contra esse Congresso, porque ele é um Congresso espúrio. Nós não o reconhecemos. Esse Congresso tem o nome de 10º Congresso. Envergonha os 9 congressos que esse partido realizou até hoje. Porque é um Congresso que não tem sequer discussão política. É se muda ou se não muda. Não teve tribuna de debates. E o Congresso foi aberto a não filiados. Nós queremos saudar aqui a presença de não filiados, mas não com direito a voto. Alguns desses não filiados são filiados a outros partidos. Isto não existe no mundo. Nenhum clube de futebol, nenhuma escola de samba, nenhuma associação permite que não filiados tenham o seu voto. É como disse o companheiro Luiz Santana, é o mesmo que o companheiro Roberto Freire querer ser eleito síndico do seu edifício e convidar os condôminos do outro edifício para vir votar no seu edifício. Nós queremos ser claros e transparentes, como temos sido desde o início dessa batalha, que não começou no 9º Congresso. Essa batalha remonta a 1984, quando a maioria da direção desse partido resolveu optar pela CGT e não pela Central Única dos Trabalhadores. Nós queremos deixar com clareza aqui que nós estamos aqui em São Paulo, simultaneamente, reunidos na Conferência de Reorganização do Partido Comunista Brasileiro. E queremos comunicar aos companheiros que a primeira reunião dessa conferência, em sua plenária, com os mais de 500 companheiros que estão aqui presentes, decidiu, por unanimidade, que nós não vamos participar desse Congresso, que não o reconhecemos. É um Congresso espúrio, é um Congresso manipulado, é um Congresso que não teve tribuna de debate, é um Congresso que entrou quem quis. O companheiro Gato disse uma coisa que foi verdade. Nós fomos obrigados. Um momento, companheiros, não fica bem democratas radicais impedir a palavra dos outros. Nós fomos obrigados a fechar o nariz e participar das regras espúrias estabelecidas pela maioria do Comitê Central. Mas, companheiros, nós estamos saindo deste Congresso espúrio. Não estamos saindo do Partido Comunista Brasileiro. Quem está saindo do Partido Comunista Brasileiro, quem está renegando as suas origens, quem está renegando a sua história, quem está negando 22 e principalmente negando 1917, são aqueles que estão aqui hoje não mudando de nome do Partido Comunista, estão criando um partido novo. E não dá para enrolar ninguém. O que é novo não existia. O que é novo não existia. Vocês não querem, a maioria do Comitê Central não está preocupada com o espólio político e histórico do partido. Porque se tivesse, não tinha entregado por Roberto Marinho. Eles estão preocupados apenas em não precisar ter o trabalho que nós vamos ter de filiar nesse Brasil afora. Comunistas que estavam no PCB e que não estavam no PCB porque divergiam da sua conciliação. Eles querem apenas o cartório, querem apenas o espólio cartorial. Estão fingindo que o partido continua, mas é um partido novo. Amanhã eles vão resolver aqui
que nome darão para esse partido novo. Companheiros, nós registramos Partido Comunista no Diário Oficial e no cartório. E declaramos de público que aquilo era uma reserva diante das manipulações que aconteceram. Eu respeito todo o direito dos companheiros de criar um novo partido. Eu só não posso entender, fico até preocupado, por que tentar inviabilizar que o PCB existe. Se não fosse assim, eles não teriam ido no INPI registrar um partido e um símbolo para que ninguém pudesse ressuscitar o PCB. Mas eles se enganaram. Eles achavam que a gente ia fugir da luta. Eles acharam que a gente não tinha coragem de manter esse partido. E nós registramos o PC para ser um PCB daqui a pouco. E deixamos consignado no estatuto. É bom os companheiros lerem. Tem 2 artigos que dizem que o PC lutará para resgatar a tradição e a luta dos comunistas de 1922. Companheiros, nós estamos comunicando aqui que vamos sair, porque nós queremos acabar com esse baile de máscaras. As nossas divergências são inconciliáveis. As nossas divergências são inconciliáveis. E os companheiros não estão liquidando o partido a partir da convocação do 10º Congresso. Estão liquidando o partido desde que chegaram do exílio, que botaram esse partido para ser um instrumento de amaciamento da luta de classe. O nosso partido foi descaracterizado nessa última década pela política de conciliação, pela política direitista da maioria do Comitê Central. A cara que esse partido tem é a cara do Antônio Hermílio de Moraes, é a cara do Moreira Franco, é a cara do Joaquinzão, é a cara que no plano Collor os companheiros foram para a televisão dizer que tinha aspectos positivos e negativos. No programa de televisão, nenhum deles falou mal do governo Collor, porque eles são a favor do pacto social. Companheiros, nos chamam de conservadores, mas nós queremos mudar esse partido. A bandeira da mudança do partido está conosco, porque nós ficaremos neles. Vocês não vão mudar, vocês vão criar outro. Mas nós vamos mudar o partido para ele voltar a ser um partido revolucionário, um partido internacionalista. Companheiros, nos chamam de ortodoxos. 2 minutos, companheiro. Se ser ortodoxo é acreditar na luta de classe e não na conciliação, nós somos ortodoxos. Se ser ortodoxo é continuar internacionalista e defender Cuba socialista, nós somos ortodoxos. Se ser ortodoxo é lutar contra o sacateamento da economia nacional e em defesa das empresas estatais, nós somos ortodoxos. Se ser ortodoxo é acreditar ainda no ideário de Marx, de Engels e de Lenin, que não foram negados pela vida, mas que foram negados dos países socialistas, então nós somos ortodoxos. E se ser comunista é ser ortodoxo, eu sou ortodoxo, nós somos ortodoxos. Companheiros, nós desejamos aos companheiros boa sorte, que escolham um bonito nome entre aquelas várias opções que se lhes apresentam amanhã. Esperamos que tenham boa sorte e esperamos encontrá-los nas barricadas da luta popular. Toda vez que o partido de vocês, que será social-democrata, mas toda vez que ele estiver do lado do povo, nós vamos nos encontrar. Nós não vamos nos encontrar em cochalos de cúpula. Se vocês optarem pela luta dos interesses populares, da soberania nacional, nós vamos nos encontrar na luta, no meio da rua, no piquete e numa greve. Companheiros, eu queria deixar uma saudação. Eu não tenho tanto tempo de partido quanto Isnar Teixeira, quanto Ana Montenegro, quanto Paulo Cavalcante, até algum. E eu tenho que confessar que é com emoção que eu saio daqui. Eu não estou saindo do Partido Comunista Brasileiro porque ficamos até o fim e estamos fazendo uma conferência para mantê-lo. Nós não estamos fundando outro partido. Nós vamos dar uma nova fase, uma nova vida e vamos renovar revolucionariamente o nosso partido. Mas nós vivemos
15 anos. Eu queria fazer um apelo de consciência aos companheiros, aos amigos que eu fiz desses 15 anos de militância do partido, muitos deles enganados, achando que estão trocando o nome do Partido Comunista, sem saber que estão acabando com o Partido Comunista. Companheiros, a gente espera um dia vocês, aqueles que resolverem e fizeram autocrítica dessa liquidação. O Partido Comunista Brasileiro está lá aberto, não apenas para vocês, mas para todos aqueles comunistas que no Brasil inteiro nunca entraram no PCB por sua conciliação e agora seremos o estuário dos comunistas brasileiros. Viva o Partido Comunista Brasileiro, viva o socialismo, viva o comunismo. Quero lembrar os companheiros que tem mais uma intervenção programada, a do companheiro Domingos Covas, né? E que nós ouvimos duas, é bom que a gente ouça também a terceira, né? Companheiro Covas com a palavra, 20 minutos para fazer a sua intervenção.